Vamos então agora para o nosso terceiro vídeo dessa aula e a última parte, ok? Então nós estamos aqui com o nosso livro Unidade na Pluralidade. Estamos das páginas 68 a 94, tá bom? Vamos lá. Então, continuando aqui, a gente pode destacar que o Brasil, assim como a América Latina, né, conhecidos com o termo Terceiro Mundo, foi sim muito afetado pela civilização industrial, né, na qualidade de país de terceiro mundo, país periférico, né, com uma economia social voltada mais para o exterior. A gente sabe que os países do terceiro mundo, os países aqui da nossa América Latina, a grande maioria vive essa realidade. Também lembrando que esse livro foi escrito em 2011, né? A quinta edição, a primeira edição foi em 2001. Então, nós teríamos outras coisas para comentar aqui também. A gente vai estar seguindo esse roteiro, mas outros elementos também poderiam ser acrescentados nessa discussão, tá? Então, ele destaca essa discrepância do primeiro mundo com os países do terceiro mundo. Ele consegue detectar aqui as nuances das dificuldades de um país em desenvolvimento, né? E não só as dificuldades financeiras e econômicas, mas talvez a maior dificuldade que seja a dificuldade de compreensão, né, da importância, porque a gente acaba sendo colocado numa mentalidade no povo que a gente vira um povo passivo, inerte, não é assim? A gente vê tantas coisas no Brasil gritando, saltando aos nossos olhos de aberrações e o povo, na sua grande maioria, continua inerte, passivo, às vezes até ignorando coisas tão absurdas que acontecem, né, na nossa nação, na economia, na política, na sociedade, né? Então, esse povo que da América Latina, e no caso aqui do Brasil, esse povo que é marginalizado, que tem uma estrutura educacional muito precária, propositalmente, né, para que o povo continue na ignorância, sem perceber essa visão maior de mundo, essa visão maior política, social, econômica, né? Então, quanto mais ignorante, mais fácil é para os governantes dominarem, é a famosa massa de manobra, né? Bem utilizada no momento do voto. Então, as pessoas às vezes não conseguem ainda perceber o poder que o povo tem de decidir o rumo da sua vida e da sua nação, né? Então, um verdadeiro processo de industrialização aconteceu por volta dos anos 30 do século 20 e também na década de 60, tá? Então, muitas causas estruturais impedem o desenvolvimento espontâneo e autossustentado. É óbvio que existe uma elite, uma pequena elite, que realmente determina o rumo daquilo que acontece ou acontecerá na nação, né? Mas eu entendo que cada dia mais o brasileiro vai se dando conta dessa realidade que antes ele ignorava completamente. E aqui eu creio até também que a questão das redes sociais, da internet, é um fator que também ajudou a descortinar os olhos de muitos brasileiros, né? Muita coisa que a gente não tinha acesso, não tinha conhecimento. Existem coisas que a gente fala assim, meu Deus, como isso pode acontecer agora? Eu creio que muitas coisas acontecem há muito tempo, só que nós não tínhamos conhecimento, né? Especialmente naquilo que se refere à corrupção, né? Então, isso é o fato. Então, como país periférico, colonizado, e aí a gente relembra toda a história do Brasil, de colonização, de saqueamento, de exploração, de engano, né? Tantas coisas terríveis que aconteceram na nossa colonização.
e assim os fatos heróicos não são estudados devidamente na história do Brasil, né? A gente sabe, a gente conhece pouco da história do Brasil, a gente conhece uma versão muito minguada, né? Muito uma caricatura da nossa colonização. Nas escolas não se ensinam devidamente outros elementos, outros fatos que poderiam talvez nos ajudar a ser um pouco mais politizado na nossa visão de mundo e na nossa visão como brasileiros mesmo, né? Valorizando peças importantes da nossa história e tendo ojeriza, tendo horror de coisas também que foram praticadas na nossa história, tá? Então, a nossa economia, ela é voltada para o exterior, existem coisas que a gente depende muito do exterior, apesar da grandeza do nosso país, né? O povo, uma grande parcela da nossa sociedade brasileira ainda é marginalizada, ainda é culturalmente muito empobrecida, intelectualmente absurdamente empobrecida, né? E isso tudo faz parte do jogo que é jogado, tá? Isso tudo é proposital. Então aí ele vem comentar que essa estrutura ela é praticamente inalterada até a entrada do século XX. Então essa mentalidade, tá? E aí ele vai comentar sobre a questão de quando os militares eles assumem o poder da nação, né? E existem coisas que foram terríveis e coisas que foram avanços nesse período, então também careceria aqui de um momento da gente parar e se debruçar sobre esse tempo histórico da nossa nação. Existem alguns que demonizam esse tempo, existem outros que enaltecem esse tempo. Então, o fato é que nós tivemos sim muitos avanços de estrutura, de infraestrutura no nosso país, mas também tivemos outros percalços que realmente não foram benéficos para a nossa nação, tá? Mas eu recomendo que, se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse período da história do Brasil, que você busque documentários assim respaldados realmente, que sem viés ideológico, mas realmente priorizando os fatos e os acontecimentos e te ajudando a montar esse quebra-cabeça da história brasileira que não nos foi contada de uma maneira devida, né? De uma maneira de nós termos uma compreensão mais amadurecida, mais crítica dos fatos históricos do Brasil, ok? Então, depois nós tivemos a consciência, o despertar da consciência no Brasil, com a questão da industrialização. Já mencionamos, né, que o período dos militares trouxe, sem dúvida, uma modernização econômica, um crescimento do poder industrial, crescimento de novas riquezas, desenvolvimento do centro metropolitano, tá? Mas também continuou o desnível de pobreza, de miséria. Então, tem uma série de questões que precisam ser examinadas com um pouco mais de cuidado, tá? E essa marginalização global dos países do terceiro mundo ou os países em desenvolvimento, né, geraram essa consciência de oprimido. E aí a gente vai ver também uma visão marxista que é assumido bastante pela América Latina. Nós vamos ver aqui a entrada da teologia da libertação, né? Talvez alguns de vocês já tenham estudado um pouco, quando a igreja católica e protestante também, eles compreendem que é necessário uma nova abordagem teológica para responder às experiências, expectativas, deficiências da sociedade brasileira e da América Latina. Porém, existem alguns excessos nessa teologia da libertação, em muitas dessas correntes, onde quase se exclui o Cristo, né, Salvador eterno,
para se colocar um Cristo só social, que compartilha o pão, que compartilha o peixe, né? Então, muitas abordagens acabam valorizando tanto essa questão social, que é legítima, especialmente num país de terceiro mundo, mas minimiza ou quase anula essa esfera principal, que é a salvação eterna do ser humano através de Cristo Jesus. Então a gente vai ver aí essa crise no mundo moderno, nós vamos ver também muitas máscaras de hipocrisia, belos discursos sobre o humanismo. Gente, a elite intelectual é pura, pura, pura isso. Eles falam contra o colonialismo norte-americano, eles falam contra o capitalismo, eles falam contra o liberalismo, mas onde eles vão passar as férias? Não é em Cuba, não é na Venezuela, não é no Irã, né? Eles vão passar as férias nos países de primeiro mundo, nos países capitalistas. Então a gente vê aí uma incoerência, né? Uma hipocrisia que não tem tamanho, tá? Então é importante também destacar isso nessa construção. Percebam, nós estamos falando de elementos que estão presentes na sociedade brasileira, tá? Então, essa teologia latino-americana, teologia da libertação, é chamada assim, ela quer estudar o ser humano à luz da fé, mas ela tropeça, né, nesse excesso de ênfase para esse homem, essa sociedade empobrecida, gerando até, como a própria ideologia marxista, essa luta de classes, do oprimido e opressor, do negro e o branco, do pobre e o rico, do patrão e do empregado, né? Então ela reproduz essa ideologia marxista dentro da teologia da libertação, usando textos bíblicos do Evangelho, especialmente aqueles em que Cristo ele se depara com as pessoas empobrecidas e ele vem trazer ali um novo valor, sem, contudo, deixar de lado o máximo do que ele veio fazer na cruz, né? Que é a redenção humana, a redenção da humanidade. Dimensão essa que na teologia da libertação fica negligenciada, ok? Então, sem a referência de Jesus Cristo, é impossível comunicar a verdade cristã sobre o ser humano, pois Jesus Cristo é a cabeça da nova humanidade, do novo tempo, do novo mundo, do reino de Deus, né? Então ele é a referência máxima. Quando nós citamos na aula anterior de que a proclamação precisa ser acompanhada do testemunho dos fiéis, porque esses testemunhos dos fiéis são os imitadores de Cristo, são os seguidores de Cristo, estão nele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós estamos fundidos, nós estamos entranhados quando aceitamos a Jesus, entranhados nele. Então, nós perdemos a nossa identidade primeira no pecado para assumir a nova criação em Cristo Jesus, tá? Então, essa referência cristológica, então a cristologia vai ser fundamental nessa teologia, né? Nessa antropologia, nessa teologia antropológica. Ela vai ser singular, fundamental, tá? Essa reflexão teológica introduz a compreensão mais profunda do mistério de Cristo. Então, depois de considerar toda a problematização, toda a complexidade, toda a ambiguidade, toda a coerência e incoerência, todo o avanço e retrocesso do ser humano ao longo do tempo, então nós vamos compreender que para que a teologia seja aplicável de forma competente, né, para esse humano atual, ela precisa da cristologia, ela precisa aprofundar o mistério de Jesus Cristo. A cristologia vai iluminar
a reflexão teológica sobre o homem, e esta nos conduz a uma realidade, né, do Deus Criador, do Deus Salvador, do Deus Emanuel, do Deus presente conosco, tá? Então, não existe a possibilidade desse ser humano se encontrar sozinho. Ele precisa desse caminho que se chama Jesus. E a igreja precisa ter todos esses elementos considerados para fazer essa ponte de diálogo e de anúncio. A coerência entre o discurso e a prática, a encarnação dos fiéis verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo, a disponibilidade para proclamar, para vivenciar e anunciar esse ser humano o amor de Jesus, com toda essa ambiguidade, com todas as suas incoerências, com todas as suas arrogâncias, né, que o ser humano, das suas subjetividades, das suas convicções na arrogância, a sua convicção deixando-se ser inquestionável, um ser que se considera absoluto, apesar de tão inquieto. Então, temos aí um grande desafio. Mas o autor já aponta aqui um caminho, que a reflexão cristológica vai nos ajudar a encontrar o coração desse homem tão diferente que nós temos no dia de hoje. Jesus é aquele que tem a capacidade de se comunicar com todo ser humano, né? Seja o religioso, seja a criança, seja a mulher adúltera, seja o jovem rico cheio de si, enfim, seja um rude pescador. Então, Jesus tem essa habilidade, e nós, como Igreja de Cristo, como aqueles que encarnaram essa nova vida em Cristo Jesus, precisamos também buscar esse discernimento, essa ousadia e essa sabedoria. Deus te abençoe.